Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Sim, nós estamos de volta. A gente já conta para vocês. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal do Meio, no YouTube, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Esse programa absolutamente espetacular, que trata da vida digital e às vezes a gente fica meio randômico, vocês sabem. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Roda, com esse charme, esses óculos escuros, sobre os quais a gente já vai falar. De que a gente vai falar hoje no programa, Cora? Nós vamos falar de tudo, nós vamos ser randômicos, nós vamos falar de Amber Heard, Johnny Depp, aborto, Elon Musk, whatever. E vocês aí estão na ilusão de que estamos falando sobre assuntos diferentes, quando a gente, na verdade, vai falar de uma única coisa, tá? Vem com a gente. Cora Rona, você soube da última da Amber Heard? Olha, eu não sei qual foi a última, porque a gente tem que ter muita velocidade para acompanhar esse rolê, mas a penúltima provavelmente eu soube. Então, antes da gente entrar nessa história, Cora, me explica esse charme todo de óculos escuros nessa nossa conversa de hoje. Olha, não é muito charme. É Ah, que eu. vai. Será? Eu estou Eu me acho. achando meio ridícula. Mas é o Não, seguinte: nunca. eu fiz uma operação de catarata no olho esquerdo e fiquei com um pouco de edema de córnea, e por isso a luz fere os meus olhos ainda. Então, como eu estou com um O-ring aceso lá e tela e tal, o meu olho lacrimeja muito e arde. Então, eu botei os óculos escuros por causa disso. Aquela história de quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu tenho 5 colírios, além dos óculos escuros, que eu pingo em diferentes horários, mas com essa luz toda eu preciso dos óculos Eu, escuros. eu tenho a vaga impressão de que Paulo Coelho e Raul Seixas estavam se referindo a alguma coisa um pouco diferente, Cora. Mas Acho não que tem sim. problema. Era outro problema deles. Né? Gente, vocês evidentemente perceberam que nós não estivemos aqui na última semana, foi por conta dessa cirurgia da Cora, que está absolutamente ou quase recuperada. Como é que você está, Cora? Eu tô praticamente bem, o problema é que ainda esse edema de córnea. É que o que aconteceu foi que a pandemia me atropelou. Eu devia ter feito essa cirurgia há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e acabou que a catarata vai endurecendo com o tempo. Uhum. E normalmente a operação de catarata hoje se faz com ultrassom. O ultrassom estilhaça aquela catarata e ela é aspirada por um micro aspirador, né, que vai para o teu olho. Mas quando ela endurece, isso já não dá para fazer. Então teve que ser Entendi. feita da maneira antiga, de tirar o cristalino inteiro e tal. É uma cirurgia mais agressiva. E às vezes pode acontecer o que me aconteceu, de ficar com edema de córnea. E agora eu estou esperando o edema passar. Isso é uma coisa que não tem muito o que fazer. Cada pessoa tem um tempo, né? Mas eu já estou começando a ficar com a córnea ok, já enxergo nas beiradas, enfim, tá indo pelo caminho certo, felizmente. Está desinchando. Tá. Mas você está conseguindo ler, ver televisão, esse tipo de coisa? Olha, eu tô pouco e eu me mantive longe de redes sociais e longe de telas porque eu tô com essa sensibilidade à Uhum. luz e porque eu percebo que os olhos sofrem com isso, sabe? Ler Entendi. papel eu tô conseguindo, é engraçado, porque aí eu leio principalmente com o outro olho, que não teve problema nenhum, e o papel não é tão reflexivo, né? Mas Ah, mesmo o papel, depois de alguns minutos, eu tenho que pingar um pouco de colírio, porque até o reflexo daquela folha branca irrita o olhar, né? bem.
Gostei dos óculos escuros, acho que você devia usar com mais vezes, sabe? Ah, é? Olha, Eu podemos acho. transformar isso num trend. Agora, falávamos. Agora, por que a gente estava falando de Amber Heard e Johnny Depp? Evidentemente que existe esse julgamento que é um troço que é tanto assustador quanto fascinante em curso, mas tem mais motivos para a gente estar falando disso, né? Tem porque a Axios divulgou uma pesquisa. É uma pesquisa constante que eles fazem, não é nenhuma divulgação especial. Eles têm relatórios constantes a respeito disso, da repercussão que certos assuntos conseguem nas redes sociais. Então, é a quantidade de interações de mídia por artigos publicados. Em relação. E quando eles dizem rede social, isso é Twitter, isso é Facebook, isso é Instagram, não, isso não diz respeito a uma mídia especificamente, mas as redes sociais como um todo. Aí você publica alguma coisa sobre o caso Amber Heard e Johnny Depp, que é o campeão do momento, está dando mais de 500 interações a cada publicação. Qual é o segundo assunto mais badalado? Elon Musk. O terceiro, isso do ponto de vista dos Estados Unidos. Terceiro, Joe Biden, com 273. Olha que coisa doida isso. Só depois de Amber Heard, de Elon Musk, de Joe Biden, entra a questão do aborto, que pode ser revertido na Suprema Corte. É uma questão seríssima, fundamental. E tem reles 141 interações contra as 588 de Amber Heard e Johnny Depp. Depois do aborto vem a guerra da Ucrânia, com 91 interações. Depois, olha só, inflação, que está comendo solta nos Estados Unidos também, com 70 interações. E a Covid, que, por incrível que pareça, ainda não acabou, com 44. Então, eu acho que as nossas prioridades estão vagamente invertidas, você não acha? Eu estou pensando aqui enquanto você estava falando. Eu acho que fofoca sempre interessou muito as pessoas, né? E eu realmente acho esse julgamento muito fascinante. Em geral, esses julgamentos de celebridades não me impressionam muito, não me chamam muita atenção. Agora, esse tem uma certa inversão de expectativas, né? Porque nessa onda toda do Me Too, nós nos acostumamos a ver sempre casos em que a mulher era vítima e o homem, obviamente, era um canalha. E esse tem uma ambiguidade estranhíssima, que não está claro. E eu fico morrendo de medo de tomar conclusões, porque a impressão que eu tenho, Cora, é a seguinte: a Amber Heard, como atriz, não me chama atenção. E, obviamente, ela parece. Tipo, essas coisas que ela faz, né? Vou doar os 7 milhões de dólares que recebi no acordo de divórcio para caridade. Aí você vai lá, não, de fato eu não doei ainda. Mas... Então tem tantas mentirinhas que vão ser pegas que ela vai ficando desacreditada. O problema é o seguinte: diferentemente dela, o Johnny Depp é bom ator. Então eu tenho um certo receio de estar sendo enganado por ele, e ele é um outro que é um canalha, mais um, entendeu? Mas isso não está claro. O Musk é uma questão mais curiosa. Eu acho meio que inacreditável que a tentativa pelo homem mais rico do mundo de comprar uma rede social de médio porte, porque é isso que o Twitter é,
né? Quando você compara com o TikTok, quando você compara com o Facebook, com o Instagram e tudo mais, o Twitter é uma rede social de médio porte. É muito pouca Não é gente nada. usa, na verdade. Pois é. Então acho que a coisa mais inacreditável é o Musk, não é a fofoca. Mas você sabe por que o Musk, eu acho? Porque provavelmente essa pesquisa feita em redes sociais, ela deve ter tido um viés de Twitter bem grande. E no Twitter as pessoas estão meio histéricas com isso, sabe? É possível, Quer dizer, você tem toda a razão. Eu acho que o Elon Musk não é assunto em nenhum lugar, exceto no Twitter, entre os usuários de Twitter. Então, Claro, eu acho que há esse desbalanço aí por causa disso, desse viés. Mas eu acho que tem 3 assuntos aí sobre os quais vale a gente conversar um pouco, Cora, nessa lista. Acho que valia a pena a gente falar um pouco sobre Amber Heard e Johnny Depp, porque o Me Too é um fenômeno digital. E eu acho que a gente pode até desenvolver um pouco esse raciocínio. Acho que vale a gente trocar 2 ou 3 palavras sobre o momento do Twitter com o Elon Musk, e devíamos também falar um pouco sobre a coisa do aborto nos Estados Unidos, a reversão da percepção dele como um direito constitucional. Começamos pelo casal Heard-Depp, Depp-Heard? Sim. Comecemos pela coisa mais comentada. O que você está achando, Clara? Olha, eu acho que ela é doida, viu? Eu também. Eu tenho fiquei com a pior das impressões dela e para mim foi meio que uma reversão de expectativa, porque eu achava que ela era uma vítima, sabe? Eu tenho um problema, eu não acho ele simpático, eu não sou do fã-clube do Johnny Depp. E quando ela falou de violência, ele me pareceu capaz de cometer uma violência contra ela. Enfim, eu me penitencio hoje um pouco por causa disso, porque eu fui Team Amber há muito tempo. E aí você começa a ver essa pessoa e eu começo a achar também que isso é uma coisa péssima. É péssimo sob todos os aspectos, porque quando você tem uma pessoa dessas, manipuladora e falsa, tentando se passar por vítima, acho que isso é um enorme desserviço para as vítimas reais, para as pessoas que de fato sofrem violência. Também acho que nessa esfera de poder mesmo, porque quando a gente fala de 2 celebridades de Hollywood, a gente não está falando de ser humano normal, a gente está falando de pessoas que têm uma influência, que têm um dinheiro, que têm um aparato legal que separa elas do resto da humanidade. Então, eu nem acho que o que acontece em Hollywood se reflete na sociedade, ou enfim, que diga respeito a seres humanos normais, mas acho prejudicial. E outra coisa, acho que não é esse caso todo, é um desperdício do tempo do sistema jurídico, sabe? Eu acho que um Estado paga muito dinheiro para manter um sistema judicial em funcionamento, paga os juízes, toda aquela estrutura que uma corte tem. E eu acho que quando você judicializa toda espécie de coisa, você está sobrecarregando um tribunal que, a rigor, devia estar se preocupando com coisas mais sérias. É uma briga de 2 pessoas mais ou menos disfuncionais, ele menos do que ela, obviamente. E sei lá, cara, o meu sentimento é muito negativo em relação à coisa toda, sabe? Eu
Eu me abstenho de comentar em essência, porque, como eu disse, eu realmente tenho a impressão de. Não é que eu seja fã do Johnny Depp, eu não sei se eu sou fã particular de nenhum ator. Quando criança, eu era fã do Harrison Ford, mas sabe como é que é, né? Han Solo e Indiana Eu Jones era é também. difícil de. Mas eu acho que desde a infância eu não sou fã de atores. Eu gosto da arte de alguns atores, mas aí é outro jogo, né? E eu realmente tenho a impressão de que o Johnny Depp é um ator particularmente talentoso. Não é, ele tem um tipo de talento que para comédia, para drama, ele tem uma versatilidade. Eu gosto dele como ator. Acho que há na geração dele atores melhores. Eu acho o Brad Pitt, por exemplo, um cara fenomenal. O Tom Hanks, eu ganhei imenso respeito também. Me parece que é um cara que envelheceu O com. Tom Hanks eu adoro, sempre Eu adorei. gosto Sou muito. Eu fã gosto do muito. Tom Hanks. É, Eu é. não vejo, olha, quer ver? Eu não vejo o Tom Hanks num processo desses. Imagina, ele é Porque, casado com a mesma mulher há séculos. exatamente, Ele porque ali está um cara que imagina, você olha e diz, cara, esse cara é muito boa gente. O Johnny é, Depp, o ele Johnny tem Depp, fama. você vê num caso desse, a tal ponto você imagina que está vendo. Mas me perturba, sabe, Pedro, essa coisa do espetáculo. Eu acho, Cora, que tem um ponto que puxa para o nosso tema mais ou menos central, que é o digital, existe um motivo. Uma vez eu li uma análise super interessante, eu não lembro de quem foi, mas foi uma análise que eu li sobre por que o Me Too começou em Hollywood. E a questão é a seguinte: que começou com aquele cara, qual era o nome dele? Weinstein. Eu esqueci o prenome dele. Ai, aquela. É, Esquecemos por justa causa, porque é uma Harvey pessoa. Weinstein. Harvey Weinstein. A questão é a Uma seguinte: pessoa até. asquerosa. Não, o sujeito absolutamente. A Uma Thurman foi, se não me engano, a primeira a fazer a denúncia, e depois foi uma cascata de atrizes, uma atrás da outra, e histórias horrorosas. Tipo, realmente um sujeito. Asqueroso fica parecendo que tem apenas a questão do nojo, né? Asqueroso é um elogio. Porque é um ato de violência contínua, né? De desumanizar as pessoas. Mas o ponto interessante é o seguinte: até 5, 10 anos atrás, você tinha 5 produtoras de cinema. Então, se você fosse uma atriz da lista A, como eles falam nos Estados Unidos, ou da lista B, ou se você fosse alguém com o objetivo de explodir em Hollywood e tudo mais, como são 5 estúdios, como são 5 grandes produtores, Cora, as pessoas com poder dentro dessas 5 estruturas eram pessoas que se comunicavam o tempo todo, se encontravam nas mesmas festas, nos mesmos jantares, nos mesmos lugares. Se você se queimasse com uma, você se queimava meio que com o mercado inteiro. Aí entra o Netflix. Quando a Netflix entrou, a produção pulverizou. Porque eles começam a encomendar coisa de toda sorte, de todo tipo de gente, e não precisa ser uma coisa feita pela Warner, não precisa ser uma coisa feita pela Fox, pela Universal, por uma dessas grandes marcas. Pode ser uma produtora de pequeno porte. Aquele tipo de produtora que antes só conseguia fazer filme daqueles que vai direto para VHS. Eu sei que o VHS não existe há muito tempo, né? Mas direto para a TV, aquelas coisinhas. Esses troços desapareceram. Então, as coisas antes desapareciam. E agora eu acho que o streaming mudou o jogo. Então, de repente, você, ao invés de ter 5 empregadores, em essência, você passa a ter uma quantidade imensa de empregadores. As possibilidades são enormes.
E você pode fazer projetos solos se você é um ator ou uma atriz conhecido, se você é um diretor. Você acha, então, que o Me Too é uma consequência do Netflix? É uma consequência da fragmentação do mercado promovida pelo Netflix. Ah, O momento interessante em esse que aspecto. o momento em que as atrizes podem chegar para um cara com a quantidade de poder que o Harvey Weinstein tem e falar: ó, você é um estuprador, você é um assediador. Esse momento é o momento em que aquilo não quer dizer mais que elas vão entrar na lista negra. Porque não existe mais o monopólio da produção, ou, na verdade, o trust da produção audiovisual. Você tem trocentas produtoras Ah, não produzindo. tinha pensado sobre esse aspecto. Então, nesse sentido, o que começou... Por isso que, você vê, uma conversa que existia muito quando começou o Me Too era: quando que vai ter o Me Too dos bancos? Quando que vai ter o Me Too do tal... E não tem Me Too dos bancos. Por quê? Mercado hiperconcentrado, você tem 5, 6 grupos. Se você se queima num, denunciando um vice-presidente, uma coisa assim, você fica com dificuldade de encontrar emprego no outro, às vezes nem por proteção não, tá? Apenas porque olham para você como essa pessoa é problemática, vai criar problema, vai querer denunciar alguém aqui e tudo mais. Então, por que existe Me Too em alguns lugares e não existe Me Too em outros? É uma questão de concentração de acesso ao trabalho. Então, nesse sentido, eu acho que Hollywood prestou, de certa forma, indiretamente, um serviço à cultura, lembrando que existe a coisa do assédio, né? Isso sem dúvida. E até porque o assédio na cultura do cinema e da televisão era uma coisa bem conhecida, né? Era uma coisa normal, mais do que conhecida, era uma coisa normalizada. A gente Porque você falava tem... em teste do sofá com uma total tranquilidade, né? Como se isso fosse e era uma parte do trabalho, né? E não só de homens poderosos em direção a mulheres, mas também de homens poderosos em direção a homens, né? Sim. Sempre partindo de homens poderosos. Sempre, Mas sempre partindo de homens. Isso quer dizer, quando você busca o vilão, é sempre a pessoa que detém o poder. E essa pessoa, em geral, é um homem, né? até porque eu acho que mulheres não têm essa agressividade sexual que homens Não. têm, né? Não vou chegar ao ponto de dizer que existe uma coisa determinante biológica, eu não entendo o suficiente disso. Talvez seja apenas cultural, talvez um mix das coisas, mas seja como for, eu acho que está na cultura masculina e é uma coisa que não está na feminina. Olha, eu lembro sempre eu já falei daquele cartoon clássico do Homem das Cavernas, com o porrete arrastando a mulher das cavernas pelos cabelos. Quer dizer, não é uma coisa cultural, é uma coisa biológica, eu acho que, sem querer ser arrogante, mas quer saber? Eu acho as mulheres mais bem resolvidas do que os homens, sabe? Honestamente, eu acho as mulheres mais socialmente inteligentes. Você pode ter vários tipos de inteligência diferentes, é claro. Quando eu digo socialmente inteligentes, eu acho que as mulheres conseguem resolver problemas muito melhor do que os homens, os problemas advindos da convivência. A tal ponto que você vê que a guerra é uma coisa basicamente masculina. Eu acho que você tem razão em algum ponto, sim. Eu acho natural que a guerra seja uma coisa mais masculina do que feminina, e aí o componente biológico é óbvio, né? A massa muscular do homem é maior do que a massa muscular da mulher, e a quantidade de testosterona
circulando na veia dos homens é maior, evidentemente, do que nas mulheres. Quer dizer, o hormônio que leva à agressividade e a massa muscular para cair na briga é uma coisa biologicamente determinada. Eu só hesitaria em dizer que as mulheres são melhor resolvidas, porque existem algumas coisas. Eu estava ouvindo, por exemplo, um podcast do Michael Lewis, que escreve alguns livros super interessantes, desses livros baseados em estudos científicos, etc. E o Lewis tem um podcast, ele está fazendo uma temporada agora só sobre especialistas, e cada episódio é a respeito de um tipo de especialista, e como que a sociedade encara tal. E o último episódio é a respeito de mansplaining. E ele começa o episódio entrevistando a mulher que inventou essa expressão mansplaining, né? E a história é deliciosa agora, porque a mulher era uma escritora, tinha acabado de escrever um livro, jovem ainda, na casa dos 30, e tinha acabado de escrever um livro sobre um determinado fotógrafo inglês, e estava visitando em Los Angeles uma amiga, e a amiga se virou: não, tem uma festa incrível na casa do fulano, dessas casas de gente, homens velhos e poderosos, né? E ela chega lá na festa, e era uma dinner party, né? Um jantar com umas 10 pessoas, e ela percebeu que ela e a amiga eram, naquele mar de homens, ela e a amiga eram as mulheres bonitinhas que estavam ali para enfeitar o ambiente. Mas conversa vai, conversa vem, e o sujeito que era o dono da casa, que era um cara bem mais velho do que ela, começa a demonstrar algum tipo de interesse para ela. O que você faz? Ela fala: não, eu escrevo livros, tal. Aí ele: tipo, que interessante, que curioso, ela até escreve. E sobre o que você escreve? E sobre o que você escreve nos seus livros? Ela falou: não, meu livro mais recente é sobre o fotógrafo tal. Aí o cara começa a dar uma aula para ela sobre um livro muito importante que acabou de sair sobre o fotógrafo tal, que o sujeito, obviamente, só tinha lido a resenha do livro. E veja qual era a situação. A moça tinha acabado de falar que o último livro dela era sobre o fotógrafo tal. Aí o cara começa a dar uma aula para ela, a partir de uma resenha que ele tinha lido sobre um livro realmente importante que tinha saído sobre o fotógrafo tal. E a mulher fica olhando assim, meio chocada, porque o cara estava falando do livro dela, e estava dando uma aula sobre o livro dela, baseado numa resenha, porque ele obviamente não tinha lido, e falando com uma segurança, com uma coisa tal. E a história ficou na cabeça dela, assim, do tipo: o que é que eu acabei de viver? Porque não ocorreu ao sujeito que, ela tendo dito que tinha acabado de escrever um livro sobre esse assunto, ela pudesse ser autora do livro, porque obviamente não ocorreu ao sujeito que a autora do livro fosse uma mulher e não um homem. Mas a coisa ficou ali na cabeça dela por um bom tempo, até que, ouvindo histórias, compartilhando a história, ouvindo histórias de outras mulheres, ela escreveu um ensaio em que traz esse termo espetacular, que é o mansplaining. O ponto ao qual eu queria chegar, no fim das contas, é um só, que é o seguinte: existe... Aí o Luiz começa a se perguntar: agora vem cá, por que existe esse fenômeno mansplaining? Por que existe essa coisa, homens explicando coisas a mulheres? Inclusive nessas situações ridículas em que o cara está explicando para uma mulher que realmente é especialista no assunto algo, porque ela mesma escreveu. Exatamente. Aí ele começa a pegar tipo estudos, psicólogos sociais, tal. E a coisa é a seguinte: até os 12 anos, mais ou menos, homens e mulheres não têm diferença nessa segurança a respeito do que você sabe e do que você não sabe. A partir da adolescência tem um momento em que, na cultura,
homens são incentivados a chutar e, e, e falar sobre coisas que sabem e entendem vagamente. E esse incentivo é sempre premiado pela cultura, porque você começa a convencer as pessoas. Enquanto que as mulheres não sofrem esse incentivo. Então, coisas como, por exemplo, a síndrome do impostor, aquela sensação de que você não entende o suficiente daquilo sobre o qual, na verdade, você entende, é uma coisa que é muito mais comum em mulheres do que em homens. Tem vários estudos interessantes do tipo, você dá um questionário sobre coisas aleatórias para um grupo de homens e um grupo de mulheres. Os homens acertam muito mais do que as mulheres. Aí você vai ver por que os homens acertam muito mais do que as mulheres. Porque as mulheres, tipo, múltipla escolha, né? Porque as mulheres pulam aquelas coisas que elas não sabem responder. Os homens chutam. Quando você diz que não é uma opção você deixar em branco resposta, e vai ver o número de acertos e erros equivalente entre homens e mulheres. Então, só por isso que me ocorre que talvez não seja... Eu acho que tem... não necessariamente é tão fácil socialmente ser mulher. Ou talvez o que você esteja dizendo é justamente isso. Vocês são melhor resolvidas com a própria ignorância, nós não somos. Nós somos mais bem resolvidas com a ideia de que nós não precisamos consertar o mundo, ou tocar o mundo, ou, sabe? Porque eu acho que as mulheres... Isso é uma coisa muito óbvia, muito freudiana, mas essa coisa de que a gente consegue ter filhos, isso é muito fundamental, eu acho muito importante. A gente consegue gerar uma pessoa. Isso que é uma coisa mais poderosa, biologicamente, do que isso. E eu acho que a gente tem também a noção de que o mais importante é manter as pessoas que estão perto da gente bem, manter as condições de sobrevivência do clã. E eu acho que a manha social das mulheres é muito maior. Eu acho que nós estamos muito mais bem preparadas a viver em sociedade, conviver, do que os homens estão. Os homens têm a necessidade de ser um macho alfa. Nenhuma mulher tem essa necessidade, ou muito poucas têm. A gente não se sente impelida a conquistar o mundo e todo mundo. Não, a gente sabe que a gente tem força. E se a gente achar que não tem, também não é um problema. Quer dizer, as mulheres não acham que precisam necessariamente bater no peito e sair gritando em cima da rocha, sabe? O que o Putin está fazendo, eu não vejo uma mulher fazendo. Acho que você pode ter razão. A gente também não pode esquecer que o motivo pelo qual existem machos alfa é para quem que conquista as fêmeas, né? Então, de quem é o poder? Das fêmeas que precisam ser conquistadas. Não, é verdade. É isso. Que estão ali escolhendo, né? Qual deles que vai ser. Não, mas olha, não estou brincando, não. Eu realmente acho, eu não fiz nenhum estudo sobre isso, até vou procurar ler sobre isso, mas eu realmente acho que mulheres estão mais bem preparadas do que os homens para conviver e para manter um ambiente pacífico e saudável. Quando a gente fala em masculinidade tóxica, é uma expressão que pode cair no ridículo, é um exagero, evidentemente, você aplicar isso para todo mundo. Mas masculinidade comparada com a feminilidade, aliás, eu nem sei quais são os termos que se usam hoje, mas quando você tem um grupo de meninos, é mais complicado você lidar com aquele grupo de meninos. As meninas se entendem melhor. Ninguém quer se impor como a pessoa principal daquele grupo, sabe? Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Eu provavelmente vou ser descascada por todas as feministas que vão dizer que
não é nada disso, mas a minha percepção individual, a nível de pessoa, enquanto gente, dentro do que eu pude observar na minha vida. Vai vir muita gente dizer, não é nada disso, falou besteira. Pode ser, mas é a minha percepção, ou a minha observação do mundo tem sido essa. Eu acho, Cora, que isso nos abre uma porta para a gente chegar no Elon Musk, porque a maneira como ele tem se comportado nos últimos dias é qualquer coisa de macho alfa, inacreditável, né? Tipo, ele respondeu a um tweet do CEO, do Parag Agrawal, que é o CEO do Twitter, que é uma empresa que ele está comprando com um emoji de cocô. Isso depois que ele assinou um contrato enorme dizendo que ele não falaria mal das pessoas do Twitter, né? Ele se comprometeu naquela coisa lá que ele assinou, em que ele se comprometia a comprar o Twitter, há uma cláusula dizendo que ele não vai falar mal dos funcionários do Twitter e tal. Ele está. Quer dizer, é muito aquela coisa mesmo de a dança do acasalamento do macho alfa, né? Que ele está dizendo que ele está acima da lei, ele está acima de contratos, ele está acima, ele faz o que ele quer. Olha aqui, quem é que se comporta assim, mais perto de nós? Eu não sei se Brasília fica tão perto de nós assim, Cora Roda. Mas não é. É. A lei não existe, está acima da lei, pode fazer o que bem entender. É isso mesmo. É isso mesmo. Jair Messias Bolsonaro. Pois é. E o nesse sentido. No alto da pedra. O chimpanzé, eu estava pensando num gorila, mas tudo bem, é a mesma coisa. O chimpanzé é até mais adequado porque é mais próximo da gente. Eu acho que o gorila é mais gentil do que o chimpanzé. Menos agressivo. Principalmente que os bonobos, né? Os bonobos que são os mais parecidos com a gente, né? O bonobo é o chimpanzé que transa como nós, né? Olhando na cara. Ele é muito... Eu não sei se todo mundo sabe, existem 2 tipos de chimpanzé. O bonobo é um chimpanzé um pouco maior do que a chita, né? Do Tarzan. E que às vezes fica em pé, não sempre, ele não é bípede, mas às vezes ele fica em pé, tal. Toda a sexualidade dele é inacreditavelmente parecida com a sexualidade humana, e eles são guerreiros e são violentos pra cacete, igualzinho nós, cara. E o Elon Musk, aparentemente... E é claro que isso nos leva para falar de aborto, né? É incrível como os assuntos colaram. Olha aqui, você se lembra do James Burke? Não. James Burke foi um autor muito, muito lido. Eu diria nos anos 80, 90, talvez, que ele escrevia uns livros que faziam essas conexões entre assuntos, sabe? Ele começava desenrolando o fio de uma meada e ele ia parar no outro lado. E, no fim, você se dava conta que as coisas tinham tudo a ver porque eram mesmo muito parecidas, e se não iguais, enfim. E isso me lembra o James Burke, porque, no fundo, tudo é o mesmo assunto, né? Eu não sei se tudo é o mesmo assunto, mas eu acho que tem uma coisa no Zeitgeist, sabe? No espírito do tempo. Essa expressão alemã é espetacular. Eu imagino que boa parte dos nossos espectadores e ouvintes conheçam,
Mas a ideia do espírito do tempo é meio que um clima do tempo, né? Quando a gente pensa numa década e pensa num determinado tipo de roupa, num determinado tipo de música, ou um determinado tipo de tema, um escritor ou uma escritora que eram... A gente está pensando um pouco no zeitgeist do tempo. Eu acho que a gente está vivendo um tempo em que o tema fundamental em discussão é, após um imenso avanço liberal na sociedade, e por liberal eu quero dizer o avanço nas liberdades individuais, nos direitos individuais. Conjuntos imensos de pessoas que tinham a elas negado o direito de ter direitos iguais às outras, né? Mulheres, negros, LGBTQIA+, e a gente pode... outros grupos étnicos, religiosos, etc. Esses direitos foram, dos anos 60 para cá, sendo ampliados. Um deles é o direito legal ao aborto, como uma decisão da mulher. E a gente está num momento em que um movimento, às vezes reacionário, às vezes conservador, nesse momento mais reacionário do que conservador, está num backlash, né? Tá questionando, batendo de frente e querendo trazer o mundo de volta para aquele ambiente pré-anos 60. Então, eu acho que esse é o tema do momento. Quando a gente fala de Me Too, a gente está falando, tem um tipo de comportamento que foi tolerado até aqui, não é mais tolerado. Quando a gente vê um cara como Elon Musk, que eu acho um gênio, tá, Cora? Mas como a gente vê ele se portando como o bilionário que pode o que ele quer, que está acima da lei, que está acima dos contratos que ele assina, ele está se virando um pouco e dizendo: eu quero voltar a restaurar a legitimidade deste padrão de homem. E quando a gente vê essa Suprema Corte americana, depois de meio século, se virando e falando: a gente achava que aborto era um direito constitucionalmente garantido, deixamos de achar, é o zeitgeist do tempo, né? Olha, essa não é uma decisão ainda, né? O que vazou foi um rascunho de uma... Eu nem sei como definir legalmente, qual é a definição que eles dão, mas é o rascunho de uma possível Voto da emenda. maioria. É. É uma decisão. O que a Suprema Corte faz é interpretar, nos Estados Unidos, né? Interpretar a Constituição. O que a maioria dos justices, dos Supremes lá, dos ministros da Corte, decide, vale. Então, o que vazou foi um rascunho do que parece ser o voto da maioria. Isso. Mas os ministros, evidentemente, podem mudar de ideia enquanto não for publicado. Eu fiquei num estado de choque quando eu li isso, porque essas notícias, em geral, entram meio que de madrugada, aquela hora que muda a fachada ali do New York Times, a primeira página, né? Eu entendi as mulheres que foram para frente da Suprema Corte quando a notícia saiu. Porque eu fiquei com vontade de ir para algum lugar gritar, protestar, bater o pé, sabe? Porque não é possível que, a essa altura do campeonato, em 2022, a gente ainda esteja discutindo isso. A gente ainda acredite que o Estado pode ter qualquer interferência na vida das pessoas nesse grau. Aí as pessoas que se dizem a favor da vida, o que é uma hipocrisia, hein? Pro-life. E a vida daquela mulher? Porque a gente não está falando só do ato de estar vivo. Eu li um livro extraordinário da Annie Ernaux, há algumas semanas. A Annie Ernaux é uma escritora francesa extraordinária. Ela acabou de sair um livro dela aqui no Brasil que se chama O Acontecimento.
E o acontecimento é o aborto que ela fez nos anos 70, quando ainda era ilegal na França. Então, você tem uma mulher brilhante, que está na universidade, a primeira da sua família a ir para a universidade, se dedicando aos estudos. Ela é engravida de um namorado que ela acabou de conhecer. E ela corre o risco de virar ninguém a partir dessa gravidez. Toda aquela vida à frente dela, toda aquela possibilidade social, de ascensão social de uma família que ela representava, corre o risco de ir por água abaixo, porque ela vivia numa sociedade que considerava o aborto ilegal. Então, ela vai se submeter aos piores riscos, ela vai se encontrar com uma mulher estranha, num lugar esquisito, numa casa suja. Sabe? Ela acaba tendo uma hemorragia que quase morre. E quando ela vai para o hospital, ela é humilhada no hospital porque ela fez um aborto. Então, qualquer pessoa que acha que o aborto tem que ser proibido. Lembrando a você de CERT. Alexa, lembrando do meu colírio. Quando quer lembrar disto? Alexa, cala a boca. Lembrando a você de... Eu pego de onde que eu pego? Não, eu acho que você descreveu com esse exemplo. Eu li uma Eu acho que resenha dá do para terminar na minha descrição do livro da Dani Ernaux, né? Então, eu nem teria me incomodado de ter a presença da Alexa, não, que eu acho que tem seu charme, ainda mais no nosso programa. Mas, Cora... Se você quiser, eu paro. Isso foi a Alexa me lembrando do meu colírio? Pode ser, pode ser. Gente, desculpa, eu estou aqui toda empolgada no meu discurso e a Alexa vem me lembrar do meu colírio. Quando quer lembrar disto? Olha aqui. Não, Alexa, você já me lembrou. Obrigada. Cala a boca, Alexa. Quando quer lembrar disto? Alexa, cala a boca. Shut up. Deviam programar para uma resposta para ela, assim, do tipo... Olha, eu vou te dizer uma coisa, mudando radicalmente de assunto, que eu vinha... Esse assunto, você já viu que a questão do aborto comigo é... Como a maioria das mulheres, é muito a flor da pele, não tem jeito. E eu ia falando disso porque eu ia dizer o seguinte, de novo, né? Eu falei nessa coisa da hora e volto de novo a me se mesmar nisso. Tem uma coisa curiosa, porque é o seguinte, eu nunca fiz um aborto, eu nunca precisei fazer. Mas eu acho o fim da picada que eu poderia fazer em condições muito mais seguras do que qualquer moça de circunstâncias pobres. Porque a gente sabe aqui no Rio, em todos os lugares tem clínicas para quem pode pagar. Isso é uma hipocrisia social. Isso me irrita, cara. Eu fico louca com isso. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, porque o que eu queria falar justamente é dessa pessoa aqui, que eu não vou dizer o nome, porque senão ela vai se intrometer de novo, essa assistente aqui. E eu tenho que dizer que eu descobri uma utilidade espantosa para isso, porque você imagina você ter que pingar 5 colírios em horários diferentes sem ter um troço que te lembre disso? Não. É um dos motivos pelos quais ela é bacana. Estou maravilhada, eu não vou falar o nome dela. Muito obrigada, Alexa. Obediente. Cora... Eu estou randômica, né? Desculpem. Não tem problema. Eu acho que você, na verdade, está
O assunto, obviamente, mexe com você, e eu compreendo inteiramente que mexa com você. Eu concordo que a maior violência nesse debate a respeito do aborto não está no debate sobre em que momento é a origem da vida, porque eu considero esse um debate legítimo. Está no fato de que acontece, e dependendo da quantidade de dinheiro que você tem ou das pessoas que você tem, vai ser uma situação difícil com a qual lidar ou vai ser um risco de morte. Não, e você isso está falando, olha, Pedro, eu vou isso é uma fazer brutalidade que... Olha, vou fazer um womansplaining aqui, mas são vidas jogadas fora. Eu não digo as vidas que se perdem, as pessoas que morrem. Eu estou falando apenas das mulheres que engravidam quando não poderiam engravidar. Isso acontece, em geral, com gente muito jovem, que está começando a vida, que começa os estudos, que tem uma vida pela frente. E no momento que você vai começar a viver a tua vida e a fazer a tua carreira e a ter os teus planos, tudo isso é interrompido porque você engravidou. Isso é muito cruel. É claro que é. E com muita frequência, Cora, as mesmas pessoas que são contra o aborto são também contra a legalização do aborto, né? São também contra ensinos de educação sexual nas escolas. Sim, pois é. Quer dizer, quando você começa a fechar o ciclo, é um troço tão... Agora, Cora, eu acho que essencialmente a gente está vivendo um momento em que o reacionarismo se pôs de pé e está querendo levar o mundo para como ele foi. E existe um motivo pelo qual transformou-se o mundo desde então. De certa forma, quando a gente vê esses 3 itens de discussão nas redes sociais, Amber Heard versus Johnny Depp, Elon Musk e aborto, a conclusão a qual eu acho que a gente está chegando é essa, né? Estamos debatendo um mesmo tema, que é a questão dos direitos essenciais da pessoa. Nos vemos na terça-feira, Cora? Sim, senhor, nos vemos. Até terça-feira.